Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso planejamento dessa quarta-feira de Champions League. Tô eu aqui, Bruxo Tips, com o meu parceiro João da Info, o mito, a lenda, a besta enjaulada da Champions League. E também o meu parceiro Theo tá aqui no Discord com a gente pra analisar os jogos dessa quarta. Esqueça tudo, vai pagando nessa porra, respeita a tropa do bruxo. Esqueça tudo, tu já sabe e comenta é mais um do papai bruxo. Esqueça tudo. E aí, bruxo, tudo bem? E aí, Theo, manda boa aí, vai. Um homem de óculos ganha mais respeito. O primeiro jogo dessa quarta-feira de Champions League, Shakhtar Donetsk e Atalanta. Aqui tem uma curiosidade. Ambos os times, tanto o Shakhtar quanto o Atalanta, empataram os seus primeiros jogos em 0-0. Ou seja, ainda não venceram e ainda não marcaram gols na competição. E aí, João, o que a gente pode esperar desse grande duelo de Champions League, Shakhtar Donetsk e Atalanta? É um pouco difícil a gente estabelecer isso como um padrão, né? Vai muito da circunstância do jogo. O Arsenal contra o Atalanta era um jogo duríssimo. O Atalanta perde um pênalti. E o Shakhtar Donetsk entrou contra o Bolonha para se defender, para arrancar um ponto e conseguiu. Esse jogo é em campo neutro, certo? O Shakhtar não joga na Ucrânia, vai sempre jogar ali na Polônia seus jogos e tal. E aí sim, tende a ficar mais clara uma vitória da Atalanta, que é um time bastante superior. Só que, assim como a gente falou no vídeo passado, o Shakhtar é sempre uma incógnita. A gente não acompanha o campeonato ucraniano, ele sempre tem bons nomes, ele é a base da seleção ucraniana, teve que vender todo mundo por causa desses problemas da guerra, mas é um time meio complicado de você trabalhar nesse cenário, porque você nunca sabe muito o que esperar. Tá? E por conta desse 0-0 dos dois times, eu também prefiro não sair indicando o mercado de gols. Tá? É um jogo para a gente ficar atento no live e trabalhar nas opções a favor da Atalanta ou a favor de gols, mas no ao vivo eu não tenho nada para desmembrar pré para vocês esse jogo não. Eu vou deixar de sugestão aqui o mais de 7,5 chutes do Shakhtar, para você colocar num bilhete, numa odd 1,25, tá? Quem quiser fazer uma simples, o 9,5 numa odd 1,66 eu acho interessante também. As finalizações do Shakhtar Donetsk. E aí, Théo, tem alguma coisa pra esse jogo aí? Cara, inclusive o Declan Rice do Arsenal, que jogou contra a Atalanta, deu uma entrevista curiosa, falando que é difícil você jogar contra a Atalanta, porque na Europa a Atalanta é um dos únicos times que marcam esse homem a homem, e os times ingleses não estão acostumados a esse tipo de marcação. O Shakhtar também deve sofrer, e eu acho um justo e claro favoritismo da Atalanta, até pelo nível de enfrentamento que eles têm e têm ao longo dos anos. Então o empate a nulo da Atalanta seria interessante para a rapaziada colocar no bilhete? Eu gosto também, até porque o tio João falou como é em campo neutro esse jogo. 1,30 aqui o empate a nulo da Atalanta, pode ser legal também para colocar no bilhete. O segundo jogo aqui do dia é Girona e Feyenoord. O Girona que perdeu para o PSG o primeiro jogo e o Feyenoord que tomou uma sapecada do Bayer Leverkusen. Cara, eu sinceramente, esse jogo do Girona e Feyenoord aqui, eu não sei o que eu posso esperar. Eu não sei, se eu vim aqui falar que um jogo para gols pode ser 1-0 pro Girona esse jogo, vejo podendo ser 1-0 pro Girona. Porém o Feyenoord é um time que costuma marcar os seus gols, porém vem de um 4-0. Então assim, não pode perder de novo, deve entrar de uma forma mais cautelosa em campo, para não perder e ganhar o próximo jogo em casa. Então, cara, é um jogo complicado aqui. O ambos marcam 1,57, também acho uma odd baixa. O DNB do Girona 1,44. Quem sabe pode ser interessante, mas também não dá para confiar no Girona. O over 1,5 gols a 1,20 aqui também, até para colocar num bilhete eu não acho interessante. Rapaz, vou deixar com os especialistas aí. E aí, João? Pois é, esse jogo tem um cenário muito claro, tá? O Girona está tendo um comportamento nessa temporada extremamente under. Um time com volume baixíssimo de finalizações, um time que fica girando a bola, tá? E assim evita também as finalizações ao seu gol. E é um time que tem se caracterizado por se defender com a bola e muito bem. Basta ver, por exemplo, que o PSG teve uma montanha de finalizações lá e ganhou só de 1-0. Então o under 3,5 aqui nesse jogo, já de cara eu falo para vocês que para mim parece ter odd. 1,50. Faz muito sentido por esse comportamento do Girona. O Girona perdeu o Oriol Romeu agora e o Blind machucado, são dois jogadores titulares. O Oriol Romeu, por exemplo, é quem não joga contra o Barcelona, tá? No 4-1, é um cara muito importante do meio campo, e os dois com lesões sérias, importantes. Então é um time que amanhã deve sofrer ao ponto de eu também não gostar da odd do favoritismo. Tá? Acho que coisas a favor do Feyenoord, mais 1,5, mais um asiático, fazem mais sentido para eu
para eu dizer para vocês que tem mais valor do que coisas a favor do Girona, tá? Tá sofrendo demais esse time na criação, o Girona. Então tomem cuidado de não sair adicionando a vitória do Girona aí. Eu acho, cara. Sabe o que eu acho uma bet boa aqui? É a linha de finalização, que talvez um 10,5 para colocar no bilhete do Feyenoord. O Feyenoord é um time que finaliza bastante. Por mais que o Girona também é um time que controla muito o jogo, né? Ah, não sei. Eu prefiro ficar off desse jogo aí. Tem alguma coisa, Theo, pra esse jogo ou vamos pular? Isso que o João falou, o Girona é um time que tá circulando muito lentamente, não tá com ultrapassagem de laterais. É um time que das últimas 5 partidas não ganhou nenhuma, perdeu 3 e empatou 2. Eu gosto da linha under de escanteios do Girona, under 6,5, under 6 escanteios do Girona, eu gosto, até por ser esse time que toca muita bola e chega sem muita clareza na linha de fundo. O Girona nos últimos 10 jogos, ele não venceu nos últimos 5. Tá 5 jogos sem vencer. E dos últimos 10, ele não venceu nos últimos 8. Então é um time aí que fez menos de 2 gols e meio nos últimos 4 jogos. É um time que, como vocês falaram, tá sofrendo na criação, se defende bem, tornando os jogos under. Porque se ele não faz gol e se defende bem, o adversário também não faz e também aí o jogo se torna under. Então fica a dica aí. E você pular um jogo e não apostar nesse jogo não é feio. Feio é você que fazer uma aposta especulativa aí e tomar head. Dinamo Zagreb e Mônaco. Aqui sim a gente pode ter um jogo mais aberto. Por quê? O Dinamo Zagreb vem de uma sapecada, talvez uma das maiores da Champions. Tomou de 9 do Bayern de Munique no primeiro jogo aqui. 9. É isso mesmo, 9. Parecia handball. E o Mônaco vem de vitória, né, em cima do Barcelona. O Barcelona teve um jogador expulso. O Mônaco se comportou super bem jogando em casa. Colocou a bola no chão e venceu com autoridade o time do Barcelona. Aqui sim eu vejo já um jogo que pode ser um jogo interessante para gols, tá? O Dinamo Zagreb marcou um gol ou mais em 9 dos últimos 10 jogos. Por mais que tenha tomado 9 gols do Bayern, marcou 2. Então a gente vê que é um time ofensivo que não sabe se defender. E assim, marcou um gol no primeiro tempo em 8 dos últimos 10 jogos. Pelo menos um gol no primeiro tempo. Então pode ser um jogo interessante também para gol no primeiro tempo. E aí o Mônaco aqui a gente tem bastante curiosidade. Ele marcou gol nos últimos 10 jogos, não perdeu os últimos 8 e venceu 8 de 10 dos últimos 10. Então é um time que vem numa sequência muito boa, sempre marcando seus gols, não perdendo e desempenhando um bom futebol. Rapaz, aqui eu gosto do ambos marcam ou mais de 2,5. E eu gosto também de alguma coisa a favor do Mônaco, talvez um empate anula para colocar no bilhete, mesmo o jogo sendo na Croácia. Eu vejo o time do Mônaco bem superior ao Zagreb. Mas também não sei se esse empate anula tá, acho que está muito abaixo do justo até, então eu prefiro o mercado de gols. E aí, Theo? Eu também gosto desse 2,5. Eu acho que são dois times que vão atacar, vão jogar pra cima. E também o LS Seguir, que a gente pegou 1,5 finalizações a 1,83 na estreia do Mônaco contra Odd o 2. Barcelona. Odd 2, depois caiu pra 1,83. E hoje ela tá em 1,61. E eu continuo gostando dessa bet. Um cara que cumpriu em mais de 80% essa linha. Continua sendo bom, um time que vai ter muito contra-ataque. E esse Seguir é um ponta que joga muito dessa forma. E ele puxa pra dentro e bate, né? Com ele não tem muita conversa. Tanto que fez um golaço aí, né? Semana passada, eu acho, nessa mesmo estilo. Então, eu acho que pode ser interessante também. Aqui é um jogo aberto, cara. Um jogo pra gols. Eu já tenho odd do 2,5 aqui, ó. 1,66. Já é interessante pra você colocar aí, fazer uma bet simples. E aí, João? Eu gosto de mercados a favor do Mônaco nesse jogo, tá? Mesmo a odd do ML, um DC com, de repente, uma finalização do Benseguir. O Balogun, over 2,5 chutes. O Balogun é um homem de 12 chutes, sim, nos últimos 2 jogos. É um personagem central. Ele tem entrado com o Balogun e o Embolô. Os dois sabem fazer parede, mas com maestria. Eu sou fã desse time do Mônaco, ao ponto de falar para vocês aqui que eu não gostava da vitória do Barcelona contra o Mônaco. Tá? E é um time que corresponde. Na França já é líder. Tá? Não perdeu na temporada. Na Champions League jogou muito bem contra o Barcelona. Tem uma juventude. E é um time que vai encarar um adversário que vem sofrer 9 gols. Então, para mim, eu me sinto tranquilo de falar para vocês. Coloquem a IDC do Mônaco no bilhete. Coloquem sem empate do Mônaco. Coloquem um DC com alguma finalização. Coisas a favor do Mônaco, que é um time que está jogando muito bem futebol. Os dados ali já mostram, né? Um time que marcou gol nos últimos 10 jogos. O time para marcar gol nos últimos 10 jogos tem que ser um time ofensivo que joga para cima e dá bastante padrão. Então fica aí de dica
todas essas oportunidades. Aston Villa e Bayern de Munique, ó, de 1,75 do Bayern de Munique, na minha opinião, não tem como deixar passar. Ai, bruxo, mas é o Aston Villa jogando em casa. Meu irmão, de um lado você tem o Aston Villa, do outro você tem o Bayern de Munique. Aí é com você a escolha que você quer fazer. Eu já tenho o meu lado. E aí, João? Eu concordo com você. Logo de cara, acho que essa odd do Bayern de Munique, no mínimo, esse DC com over 1,5, que já se aproxima do 1,50, acho uma aposta interessante. Mas pegar a vitória do Bayern de Munique é algo que eu me sinto tranquilo, porque eu assisti o jogo do Aston Villa contra o Ipswich no final de semana. Achei muito ruim, o time não conseguiu nem fazer nenhum canto no jogo. Teve muitos domínios de domínio do Ipswich. Tá? E vai sofrer essa marcação, pressão super bem encaixada do Bayern de Munique, esse volume do Bayern de Munique. Agora, eu só faço uma ressalva aqui: qualquer time da Premier League na Champions League, cara, dificulta muito o jogo. Parece que é o campeonato que tem um perfil mais diferente, né? E deixa o jogo, às vezes, muito abaixo da expectativa. Mais É um jogo amarrado, né? meio. Mais amarrado, sem finalização, sem É porque eles, escanteio. eles são muito físico, cara. É É um muita time muito loucura, cara. Então, às vezes, a gente cria muita expectativa do Arsenal contra o Atalanta. Eu citei o Arsenal contra o Bayern de Munique nos 2 jogos da quarta de final do ano passado, que, embora ele tenha uns gols, ficou com um jogo de 3 escanteios, de 12, 13, 14 finalizações. Então, são jogos mais difíceis, marcado pelos craques. E aí eu tenho do meu lado o Musiala, eu tenho o Olissé, o Kane. Prefiro ficar do lado do Bayern de Munique. Tem duas finalizações do Olise aqui. A 161 que eu gosto bastante porque ele tá batendo falta. Ele chegou com muita moral no Bayern, tá batendo até falta, então o homem tá finalizando muito e vem cumprindo essa linha de 2 chutes. Quase todos os jogos, 2 chutes dele contra o Aston Villa tá 1,61. Olha só algumas curiosidades aqui sobre o Bayern de Munique, tá? Dos últimos 10 jogos, que eu gosto sempre de trabalhar com os 10 jogos últimos, que a gente tem um padrão mais claro. Bateu o gol do primeiro tempo em todos os 10 jogos. Mais de 1,5 gols bateu em todos os últimos 10 jogos do Bayern de Munique. Mais de 2,5 gols bateu em 8 dos últimos 10. O Bayern voltou a ser o Bayern que a gente sempre acompanhava. Aquele Bayern que amassa o adversário, que faz 1, que faz 2, que faz 3 e não para. É uma máquina trituradora. É o time que meteu 8 no Barcelona na fase eliminatória da Champions. É o time que vem de 9 gols no primeiro jogo da Champions dessa temporada. É o Bayern de Munique, meus amigos. E do outro lado, o Aston Villa, que na minha opinião é um time só engana. O Bayern de Munique do Vicente Kompany tem o melhor 9 do mundo, que é o Harry Kane, joga hoje o melhor futebol do mundo, e esse ML eu também acho que está um pouco acima do justo. Por quê? Porque é um time inglês, e as bets, os sites, valorizam muito o time inglês em competição europeia. E eu concordo que nesse jogo, sem sentido pro Aston Villa. Outra linha que eu gosto, pra gente só não pegar coisa a favor do Bayern, 1,5 desarmes do Digne, que vai marcar os extremos de Bayern de Munique, bem verticais. Ele vai ter muito embate 1 contra 1. Eu gosto 1,5 desarmes do Lucas Digne. Muito boa, vem cumprido acho que nos últimos 5 jogos essa linha. Um jogador então, que a gente sempre pega, né? A figurinha marcada já aqui nos nossos... O Musiala, 1,5 finalizações eu gosto também, com um bunkerzinho, mais 0 cantos HT, Bayern de Munique. Mas aqui eu acho que o Bayern de Munique vai cumprir essa moneyline, essa vitória aí. O Olise tá 1,66, 2 chutes dele. Gosto demais. O Musiala 1,50. Provavelmente vai ter bingo desse jogo, tá? Nos nossos canais. Fica ligado aí nos nossos perfis do Instagram. E nos nossos canais do Telegram, que provavelmente a gente vai fazer um bingo junto e vai mandar aqui desse jogo do Aston Villa e Bayern de Munique pra vocês. Próximo jogo, Leipzig e Juventus. Perdeu o primeiro jogo de 2-1 pro Atlético de Madrid no primeiro jogo, né? E a Juventus venceu com autoridade o PSV em casa 3-1. Rapaz, eu vou deixar essa análise pro tio João, porque ele é especialista aqui em Juventus. A loucura. A Juventus tá tornando-se um time bem confiável, viu? É um time forte, um time muito seguro defensivamente, tá? E que fez um belíssimo jogo contra o PSV. Não só pelo resultado, o time foi muito consistente. E no campeonato italiano, basicamente é isso. Não sofre muitos gols, sofre ainda um problema de criação. Deixa eu te trazer uma mas curiosidade, tem um João. artilheiro. Desculpa te incomodar. Diga. Desculpa atrapalhar. A Juventus nos últimos 10 jogos, ela bateu ambos marcam não em 8. Reforçando um pouco disso que você falou. Eu nem tinha muita noção desses dados, mas eu assisti, por exemplo, a Juventus contra o PSV e na rodada seguinte, no Campeonato Italiano, assisti contra o Napoli. E são 2 jogos marcados pela mesma coisa. Esse gol do PSV, ele sai no minuto 94, tá? Um jogo 3-0. Marcado por essa força defensiva, um time que impede chutes ao gol, tá? Impede a
que os outros times façam muitos escanteios. Então, eu não gosto de pegar coisas a favor do Leipzig. Tá? E também não gosto de trabalhar com ambos marcam. Eu prefiro trabalhar ali com coisas a favor da Juventus. Tá? Sabe quantos Mas gols a Juventus tomou essa temporada em 7 jogos? não. Chuta. 3. Chuta, Theo. 4 Um gol em 7 jogos a Juventus tomou essa temporada. E é o gol do minuto 94 contra o contra o PSV. PSV. Isso. Entendeu? É um gol do minuto, é um gol de jogo resolvido. Às vezes a estatística nos engana muito justo por isso, né? A situação do jogo. Então, assim, por que eu vou sair pegando o Leipzig, que, embora tenha ganhado de 4-0 no final de semana na Bundesliga, estava vindo de 2-0-0 no campeonato local. Mas é que e você sabe o Bundesliga- esforço que na Bundesliga que você tem para fazer 0-0? É que Na Bundesliga, 2 jogos seguidos. Rapaz, é que Bundesliga é o seguinte, né? Bundesliga, por que sai muita goleada? Porque os times lá são malucos. O time, por exemplo, o Augsburg, que o Leipzig meteu 4. A partir do momento que ele toma o primeiro gol, ele sai pro jogo igual maluco e aí fica tomando gol no contra-ataque toda hora. Por isso que sai tanta goleada na Bundesliga. Já a Juventus joga um campeonato que é mais físico, mais né, os times se defendem melhor, que é o campeonato italiano. E, Under cara, 3,5, bruxo, pra não ficar em cima do muro, tá? Under 3,5 desse jogo que é muito bom. Não tem como vir aqui e falar que vai ser um jogo over, o jogo da Juventus. É um time que tomou um gol na temporada em 7 jogos. Se eu vim aqui falar pra vocês que isso aqui vai ser um jogo under, tá fugindo da minha pré-análise. Pode ser que esse jogo termine com 5, 6 gols, mas vai fugir da pré-análise. Então a gente trabalha aqui com dados estatísticos e com cenário de jogo. Então não tem como eu vir aqui e falar contra o que eu tô vendo. Entendeu? E aí, Theo, tem alguma coisa no mercado especiais, finalização, alguma coisa nesse jogo? Cara, eu vou ser sincero, eu gosto da linha 9,5 finalizações para Juventus. Eu não concordo com essa linha pra... Você tá dando a linha de Hosting Kiel pra La Velha Senhora. É um confronto de ideias. Nos últimos 5 jogos, a Juve cumpriu em 3 essa linha aí. Não cumpriu no 0-0 contra o Roma e também contra a Napoli, jogo que não saiu gol. Mas essa linha 9,5, dá pra você pegar um 8,5 com alguma coisa, eu gosto a favor da Juventus. Até o 7,5, 1,28 pra colocar no bilhete. Bateu em todos os jogos da temporada até o momento, essa 7,5. Então já foge um pouquinho do mercado ali de gols, já foge um pouquinho do mercado de ML. E trabalha aí no mercado mais alternativo, que é o do mercado de finalizações, que a gente vem tendo ótimos resultados. Próximo jogo, Benfica, que vem de vitória contra o Estrela Vermelha, contra o Atlético de Madrid, que também vem de vitória sobre o Leipzig. O mercado super equilibrado, 2,88 aqui para o Benfica e 2,45 para o Atlético de Madrid, um empate anula na casa de 1,83 para cada lado. Rapaz, o Benfica marcou um ou mais gols nos últimos 7 jogos de 10, então é um time que vem constantemente marcando seus gols. Não perdeu os últimos 7, então vem de 7 jogos sem perder e venceu os últimos 4. É óbvio, o nível de enfrentamento do Benfica é um nível abaixo do Atlético de Madrid, que joga no Campeonato Espanhol, que não perdeu os últimos 10 jogos. Vem 10 jogos aí sem saber o que é derrota o time do Simeone. Marcou gol nos últimos 6, vem do empate no Clássico Real Madrid, o time veio um pouco cansado. E eu não vejo o Atlético de Madrid perdendo esse jogo para o Benfica, mesmo sendo em Lisboa. Extremamente competitivo, um elenco muito completo, que o Simeone sabe muito bem dosar ali o físico de cada atleta. O atleta aqui da direita não tá bem, poupa, entra outro, o outro dá conta do recado. Tem um time super equilibrado, o time do Atlético de Madrid. Samuel Lino jogando muito, Griezmann jogando muito. E aí, João? Eu tava buscando os resultados do ano passado aqui, porque eu lembrava disso. Os times portugueses, em geral, nas Champions, eles têm comportamento muito under nesses jogos em casa. Por que eu falo isso? Porque o Sport Benfica Porto, a gente sempre busca o over, né? Por conta da gente estar sempre condicionado ao que a gente vê no Campeonato Português. Quando eles chegam na Champions, eu tava vendo aqui o Benfica não fazer gols em casa nos 2 primeiros jogos da Champions ano passado, nem contra o Salzburg fez, tá? E muda o elenco, muda, mas a característica desse jogo pra mim também é muito under 3,5. Tá? Eu acho o Atlético de Madrid melhor, só que nesse jogo diferente da Juventus, o Atlético de Madrid está posicionado como favorito. Tá? Então aí começa a ser aquele mais meio sem valor, o DNB um pouco sem valor, entendeu? Mas esse jogo pra mim é bastante agressivo, esse under, tá? Jogo muito faltoso, muito concentrado em meio campo, o Atlético se defende super bem, o Benfica vai abaixar a linha, veja um under 3,5 aqui claríssimo. O Atlético Madrid, essa temporada do Simeone tá uma maquinazinha de atacar, diferente que a gente vinha dos tempos áureos, né?
de campeão de La Liga, com 2 linhas de 4, o Atlético de Madrid tá atacando muito. Mas é que nem o João falou, time português em Champions League tem outro padrão. Até pelo nível de enfrentamento, que você tá enfrentando um Arouca, um Farense, hoje você enfrenta o Atlético de Madrid. Que tem um pouquinho favorito para esse Atlético de Madrid, pelo que vem apresentando até o momento, mas eu também não gosto de fazer nada pré-live nesse jogo. Eu acho que a melhor coisa que tem pra fazer aqui é ficar fora mesmo. Eu falei que eu acho que o Atlético não perde pelo que vem apresentando, né? E tá 10 jogos sem perder. Tem um time melhor que eu gosto mais de trabalhar. E eu sou suspeito de falar porque eu gosto muito do Atlético de Madrid. É um jogo difícil, cara. É um jogo difícil. Eu acho que é um jogo pra ambos receber cartão. Até ambos 2 cartões pode ser legal. A linha de finalização do Benfica aqui em 11. O do Álvares tá 1,5, 1,33. Se tivesse 1,50, né? Até vai, mas... Então, 1,33. esse 11,5 do Benfica me parece interessante finalização. É um time que chuta bastante. Ou 10 ou 9,5 pra quem quiser colocar no bilhete. Eu acho que tem tudo pra bater do Benfica. O Atlético de Madrid que fez gol em 8 dos 9 jogos na temporada até o momento, né? Isso prova muito do que a gente acompanhava no passado. Esse ano é um time que quer a bola e quer atacar. Enxerga o jogo de uma forma diferente. Você querendo a bola e não querendo só contra-atacar quando você rouba ela rapidamente. Tanto que tomou o gol do Real Madrid no final de semana, no Clássico, né? Não se acovardou. Não sentiu o gol, foi pra cima e buscou o empate. Então um time aí que merece respeito, o time do Atlético. Sturm Graz e Clube Bruges. Meu Deus do céu, olha. Esse jogo aqui não deveria nem ser comentado. Mas Sturm Graz que marcou gol nos últimos 10 jogos, marcou em 9. Marcou 2 gols ou mais em 8 e não perdeu 8 de 10. Sturm Graz que vem numa sequência boa. Óbvio, né, que o nível do campeonato austríaco é um nível abaixo, mas também a gente tem que levar em consideração que o nível do campeonato belga também não é um nível... Nossa, que campeonato maravilhoso. Tem 3 times bons ali na Bélgica e olha lá. Então o Bruges aqui vem dos últimos 10 jogos, over 1,5 dos últimos 6. É um time que costumeiramente bate a linha de over 1,5 gols. Mas também é um time que não dá pra confiar. O time do Sturm Graz vem de... Ele perdeu pro Brest, né? O primeiro jogo. Perdeu pro Brest, 2-1 fora de casa. E o Bruges também perdeu pro Borussia Dortmund em casa. Então 2 times que vêm de derrota. Precisam vencer. O Sturm Graz sabe que pode vencer o Clube Bruges, que é um time da mesmo nível. E o Bruges sabe que pode vencer o Sturm Graz, porque também é um time do mesmo nível. Não é a mesma coisa, por exemplo, do Bruges pegar o Manchester City, o Real Madrid e tal. Ele sabe ali que vai ser mais difícil pra ele. Aqui ele sabe que ele pode vencer, então ele vai pra cima. Pra não ficar em cima do muro aqui, ambos ou 2,5. Acho que tem tudo pra vir aqui nesse jogo. E aí, inclusive, na estreia Sturm Graz e Brest, nós falamos do over 2,5, que era um jogo aquele que você não espera nada e entrega tudo, e foi isso que aconteceu. O Brest ganhou, saíram 3 gols no jogo, e era o que a gente esperava. Gols, 2 times que caíram de sonho na Champions League e querem viver ao máximo essa Champions League, então não vai se defendendo que eles vão aproveitar essa competição. E a característica dos 2 times é uma característica ofensiva, tanto que os dados que eu falei ali, o Sturm Graz marcou 2 ou mais gols em 8 dos últimos 10. E o over 1,5 do Clube Bruges entrou em 8 dos últimos 10 também. Então, eu nem vou pedir pro João aqui a opinião desse jogo, porque eu sei que ele não vai ter nada aqui. Conheço. Passa. Passa. E aí, assim, agora a gente chega no time mais amado dos apostadores. E eu sei que é o time mais amado dos apostadores. Liverpool, Bolonha, Liverpool em Anfield, vivendo a Champions League depois de uma temporada sem jogar. O time volta a ter um jogo de Champions em Anfield. Em Anfield, que a gente vai estar lá daqui a alguns dias acompanhando a Champions League. Eu já tô muito ansioso. Que jogo, hein, que a gente vai ver, meu Deus. Vamos deixar no ar aí. Vamos deixar no ar o jogo que a gente vai ver. Mas a gente estará em Anfield. Eu, Theo e tio João e mais alguns parceiros acompanhando a Champions League em Anfield. Que sonho, meus amigos, que sonho. Acompanhe tudo lá nos nossos perfis do Instagram. @TheoDiPiero, @JoãoDaInfo e @OBruxoTips. Theo, vou deixar pra você começar aqui. Liverpool e Bolonha. Que jogaço. O que temos aí? Cara, Bolonha, que ano passado era um time muito confiável na Série A da Itália, né? Até porque tinha o Thiago Motta, que veio do PSG. Mas agora já saiu, já foi para os principais times da Itália. Mas essa temporada é um time que não está sendo confiável, que só ganhou uma partida de 6 jogos na Itália. Um claro favoritismo para o Liverpool, que deve cumprir esse ML, deve cumprir essa linha de menos 1,5. Um Bolonha que vem para se defender e um Liverpool que vem para amassar esse Bolonha. Essa é a minha análise pré-jogo. Eu acho que a vitória do Liverpool com o over 1,5 gols do Liverpool, o menos 1,5, como o Theo disse, tudo isso são apostas que eu gosto para esse jogo, tá? O cenário para mim é exatamente esse, é muito claro, de
amasso de odds de valor em gols de jogadores. O Salah, por exemplo, está quase odd 2, acho legal. Escanteios do Liverpool, eu vejo com clareza que esse jogo tem um perfil de amasso do Liverpool por pelo menos uns 70 minutos. Tá? Exemplo do que ele tem feito na Premier, é o líder da Premier League, isso precisa ser considerado, né? E tá de volta na Champions aí e ganhando um jogo contra o Milan, fora de casa por 3-1. Então, Ganhando não. muita motivação, né? Pera aí. Amassando. Isso, agora você falou certo. Porque ganhar é uma coisa. Muitas vezes o time pode ser amassado em 90 minutos e no último lance achar um gol de cabeça. Falar, pô, vitória aqui, o jogo. Mas não. O Liverpool amassou o Milan os 90 minutos. E saiu de San Siro vencedor por 3-1. E eu vou deixar uma bet aqui, tá? Criar aposta, bet 365, você vai do criar aposta. Liverpool pra vencer. Mais de 2 escanteios do primeiro tempo pro Liverpool. Mais de 2 escanteios do primeiro tempo pro Liverpool. E no primeiro tempo você vai colocar a linha de finalizações do Liverpool. E vai colocar também mais de 4,5. A gente já tem uma odd 1,70 aqui. Essa bet aqui eu vou falar. É a bet irredável do dia. Essa é a oitava da saga? Foram 7 até agora, acertou 6, né? Pode ser a da saga. Da saga eu vou deixar ela no meu Instagram. Mas provavelmente vai ser uma parecidinha com essa. 7 eu acertei 6, alguma coisa assim. Agora a gente vai buscar a oitava da saga, tá? Mas provavelmente vai ser essa. Então, mais de 2 escanteios no primeiro tempo. Vai começar... Ai, que delícia! Macetando, mais de 4 finalizações e Liverpool pra vencer. Essa aqui, meu amigo, tá muito boa. Não tem um mundo que o Liverpool não vença. Só se tiver um jogador expulso ali no primeiro lance e tal. Mais de 2 finalizações aqui do Luiz Dias também gosto. Mais de 1,5 finalizações do McAllister gosto também. Ou seja, esse jogo aqui eu gosto de muita coisa, meu irmão. Eu gosto de muita coisa. Tanto 10 minutos aqui do Liverpool também pode pegar que vai bater. É muita coisa dada aqui no site nesse jogo, meu velho. Tá? Agora a gente vai pro próximo jogo. E é o último. É o último jogo aqui do nosso... tá acabando o nosso vídeo. Tava tão gostosinho hoje. Tanto jogo bom. Lille e Real Madrid. E eu vou deixar pro especialista. Mas antes, deixa eu trazer alguns dados aqui. O Lille marcou 3 ou mais gols nos últimos 2 jogos. Isso tem que levar em consideração. E o Real Madrid marcou gol nos últimos 10 jogos. Não perdeu os últimos 10. Ou seja, um time que costuma... Não perdeu. Acho que não perdeu na temporada ainda o Real Madrid, João? Não. Não perdeu na temporada. Numa odd 1,57 pro gigante. A besta enjaulada venceu o jogo. Mas eu não... Por conta da odd, eu não saio gritando aí pra todo mundo pegar o ML, não, tá? Acho melhor do Bayern de Munique, por exemplo. Por quê? Porque eu acho esse jogo com perfil de gol, sim. Acho que um perfil de ambos marcam, tá? E a gente tem muito na cabeça sempre o Real Madrid na Champions, tá? Mas é o Real Madrid na Champions principalmente pelo que ele faz no Santiago Bernabéu. Sabe? As remontadas, que são as viradas, os jogos incríveis, são todos lá, se você for reparar, na história. Tá? Tudo é lá no Santiago Bernabéu. Quando ele sai do Santiago Bernabéu na Champions League, ele costuma sofrer. Ano passado, por exemplo, os 3 jogos da fase de grupo, os 3 foram ambos marcam. Tá? Quando ele joga com o Napoli, acho que é 3-2 pro Real Madrid, ganha do Braga sofrendo gol, União Berlim, acho que é 4-3. O Real Madrid, ele costuma sofrer muitos gols na Champions fora de casa. Por isso que eu gosto do ambos marcam aí, que tem até uma odd maior. Tá? Ou pegar 2 gols do Real Madrid, ou o over 1,5 do jogo com DC do Real Madrid. Tá? São combinações que eu acho melhor do que sair pegando o ML do Real Madrid. Eita. Lembrando que o Mbappé tá relacionado, viu? Surpresa, ele foi relacionado. Se ele vai jogar, acredito que os 15 finais. Ou então vai apenas por questão de relação, né? Para melhorar a relação com o elenco, para mostrar que ele tá ali presente, porque é uma lesão muscular que noticiava-se que ia ser 3 semanas e passaram 10 dias, ele já pode jogar. O que é uma loucura, é um cara muito fominha. Mas não vai mudar muito do que eu tô achando desse jogo se ambos marcam, não. Eu também penso dessa forma, só que é como o tio João falou. O ML é 1,57 para você pré-live. Se tratando de Champions e Real Madrid, você no live, sem dúvida alguma, vai pegar essa cotação 1,75, 1,72. Por quê? O Real Madrid em Champions é aquela parte. Você olha um Borussia Dortmund jogando a final da Champions, você fala, puto, o Borussia vai fazer gol, o Borussia vai ganhar. O Borussia vai ganhar todo mundo. O Stuttgart deu 10 finalizações e o Real Madrid 2. Vou pegar a linha DC Stuttgart. Quando você menos espera, o outro time começa a crescer, é hora que o Real Madrid se retrai para atacar e ganhar o jogo. É assim que o Real Madrid acontece em Champions. Eu sei que a maioria das ocasiões é no Santiago Bernabéu, só que fora de casa, o Real Madrid tem o padrão contra-ataque. Você tem o Rodrigo, você tem o Vini Júnior. É um contra-ataque muito, muito rápido e eficiente. Se você der espaço para esses jogadores, o Real Madrid te mata. Não tem como você não pegar esse ML a 1,80, 1,85 no live se você esperar para não pegar pré.
Olha só, questão de curiosidade, o Real Madrid jogou 4 jogos fora de casa nessa temporada, ganhou apenas um. Empatou os outros 3, empatou com o Las Palmas em 1-1, empatou com o Mallorca e empatou com o Atlético de Madrid no último final de semana. Tudo ambos marcam, tudo ambos marcam. Tudo ambos marcam. Então um gol do Lille aqui pode ser interessante no jogo. O Real Madrid ele me dá a impressão que ele joga pensando assim, a gente vai ganhar esse jogo a hora que a gente quiser. E eu já vi pessoalmente no estádio, e um jogo muito claro foi contra o Braga na Champions League do ano passado. Teve outras oportunidades também que, inclusive eu estava no Santiago Bernabéu e eu pude ver de perto. Cara, o Real Madrid ele joga assim, aí eu vou ganhar esse jogo a hora que eu quiser, entendeu? Aí ele faz ali o primeiro tempo morno, toma 10 finalização, finaliza 2. Aí no segundo tempo, nossa, parece que os caras acordam. O outro time não vê a bola e é um amasso colossal do Real Bruxo, Madrid. posso falar uma coisa sobre o que eu penso sobre odd? Esse jogo tem um cenário que é justamente interessante para eu explicar isso, como funciona a minha cabeça. Se você olhar o over 1,5 gols do Real Madrid, paga 1,57. É exatamente a mesma odd da vitória. Tá? E o porquê que eu prefiro esse 1,57 do over 1,5 do que a vitória? Por quê? Pensa que o Real Madrid venceu o jogo. Você só arreda esse over 1,5, tá? Se o jogo for 1-0 para o Real Madrid, em caso de vitória. Qualquer outro resultado te dá o green. Qualquer outro. Você trabalha só contra um resultado. Tá? E se você acha que assim, mas dito isso, o jogo vai ser 1-0. Se você é desses babaca que pensa desse jeito, pega a odd 8 do 1-0 Real Madrid, então, o resultado correto. Entendeu? Você tem que começar a raciocinar a aposta também através da odd. O mercado tá te dizendo, 1,57 é a mesma odd do ML, cara. É muito mais seguro você pegar essa do que pegar a vitória do Real Madrid. Entendeu? Porque você vai trabalhar com vários outros resultados. E eu gosto da linha de finalização do Lille, e eu vou explicar por quê. Na verdade, eu já expliquei em outros vídeos, né, em jogos do Real Madrid. O Real Madrid é um time que dá muito espaço para o adversário. E como eu falei, o time do Real Madrid parece que eles falam, a qualquer momento a gente vai ganhar, então dá a bola aqui para esses bagres, deixa eles jogar, deixa eles com o posse de bola aqui. Daqui a pouco a gente começa, põe a bola no chão e vai lá e faz nossos gols. Então, por esse motivo que costuma sempre quase que bater todos os jogos a linha de finalização do adversário, entendendo? Então, essa linha de mais de 10,5 do Lille, eu acredito que seja bem interessante. Chutou 18 contra o Le Havre, chutou 15 contra o Strasbourg. Aí aqui contra o Sport ele chutou só 3, mas teve jogador expulso. É um time que vem 17 chutes contra o Saint-Étienne. Então assim, é um time que costuma finalizar bem, né? Então eu gosto dessa linha de finalização do Lille, por conta do Real Madrid também é um time que dá muito a bola pro adversário. Então a gente montou esse bingão aqui pra vocês, tá bom? Bingão com todas as análises que a gente analisou junto, chegou a um consenso, encontramos essas odds no mercado e montamos esse bingo aqui para os jogos dessa quarta-feira de Champions League. E também vamos deixar esse bilhete aqui, uma bet de maior confiança nossa, para os jogos dessa quarta-feira de Champions. Então, no bingo, você coloca aí uma unidade menor, né, uma pequena fração da tua unidade, e nesse bilhete você pode entrar com a unidade cheia, que é uma bet de maior confiança. Demorou? Tamo junto. Obrigado, João. Obrigado, Theo, por agregar demais aqui no meu conteúdo. Eu sempre gosto de estar chamando vocês, porque vocês são os caras que estudam demais, conhecem dos times, e eu tenho certeza que agrega demais aqui para quem assiste esse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e até a próxima.